Olá, bem-vindos a mais um programa Pela Sua Saúde, um programa dedicado ao conceito de Smart Aging. Ao longo do programa de hoje vamos falar sobre sinais visíveis do envelhecimento, os cabelos brancos. Sabemos que o envelhecimento deve ser visto como um processo fisiológico de qualquer ser humano, mas também deve ser visto sob o ponto de vista de uma intervenção social. Para isso, hoje temos em estúdio a Luísa Pinheiro, cofundadora da Associação Cabelos Brancos. Luísa, muito obrigada por teres de estar hoje connosco. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Como sabemos, o envelhecimento, quando pensamos em envelhecimento, pensamos em cabelos brancos, não é? Mas o envelhecimento tem um impacto muito maior do que na própria imagem da pessoa, nomeadamente na parte emocional. Enquanto jovem, o que é que a motivou para se envolver em projetos de inovação social e de voluntariado com idosos? Sim, jovem, quer dizer, eu tenho 40 anos, mas já tenho um interesse pela área do envelhecimento. Eu posso dizer que desde muito cedo, desde nova, porque vivi num contexto rural, com uma família alargada, e conviver com novos e velhos, para mim era extremamente comum e era um ato espontâneo. E acho que essa vivência pessoal, de alguma forma, marcou-me. E depois vim para Lisboa, vim estudar e vim estudar na área social. E sempre fui parando a projetos da área do envelhecimento, quase de uma forma acidental, mas acredito que não foi acidental, e sempre me apaixonou esta questão do envelhecimento, mas comecei a fazer voluntariado com pessoas mais velhas e percebi que o envelhecimento era sempre visto como deles, dos outros. E ao longo deste processo de voluntariado percebi que eu própria também estou a envelhecer, não é? Claro. Isto já foi quando eu tinha 20 anos, e eu própria também estou a envelhecer, e comecei a pensar no meu processo de envelhecimento individual, mas regressando quer dizer, o processo de envelhecimento é uma condição humana universal, não é? Claro. Que ocorre desde o momento em que nascemos, não é? E toda a gente se esquece de nos relembrar ou de nos ensinar que nascemos para envelhecer, não é? O ciclo de vida. E ninguém nos ensina a envelhecer bem. Ninguém nos ensina a envelhecer, Exato. Sim, ninguém nos ensina. E eu fui começando a questionar estas questões, estes pontos sobre o que é envelhecer, não é? E envelhecer em cada faixa etária, não é? Aos 20 olha-se para o envelhecimento de uma maneira, aos 30 de outra maneira e por aí adiante. E a Luísa é cofundadora da Associação Cabelos Brancos juntamente com a Ana Cassapo. Exato. O que é que vos levou a ter esta ideia? Porque a Ana, não é? Nós somos grandes amigas, e ela também fazia voluntariado com pessoas mais velhas, então discutíamos muito estas questões, quase debates filosóficos e existenciais. O que é isto de envelhecer, e acompanhar pessoas que estavam num processo de envelhecimento de uma idade mais avançada levou-nos a questionar o nosso próprio envelhecimento, e percebemos que só existe uma única narrativa do envelhecimento, que é, quando se fala do envelhecimento, fala-se sempre numa idade avançada, e não nos relembram, e há sempre quase um discurso único, que é envelhecer é uma patologia, envelhecer é algo negativo, envelhecer é algo que tem que ser combatido, e nós questionamos essa posição quase universal, não é, da sociedade, que é um dos últimos tabus, que é o envelhecimento. Então a associação existe desde que ano? Desde 2015. E desde então tem desenvolvido várias iniciativas. Sim, várias iniciativas. Começamos... Sim. E qual é que é a vossa missão enquanto associação? A nossa missão, temos três grandes pontos, três grandes áreas. Uma delas é combater os estereótipos e os estigmas que rodeiam o avançar da idade. E isto pode ser o idadismo, não é? A discriminação com base no fator idade, e que ocorre em qualquer idade. Por exemplo, quando alguém tem 35 anos e é negada a oportunidade de fazer um estágio ou de concorrer a um determinado emprego porque existe uma idade limite, essa pessoa está a ser vítima de idadismo, não é? É o fator idade que lhe retira a igualdade de oportunidades.
Depois, à medida que vamos avançando, o idadismo é óbvio que é muito mais nítido, muito mais presente. Em pessoas de mais idade. Em pessoas de mais idade. Mas também ocorre como, por exemplo, achamos que os jovens não têm maturidade suficiente para opinar sobre determinadas questões e têm opinião e as suas opiniões também têm que ser consideradas válidas. Portanto, é fundamental compreender que cada idade tem um papel na sociedade, desde pequenos até aos mais idosos e mais dependentes. Sim. A idade, quer dizer, eu acho que esta questão do envelhecimento tem que ser tratada. Vamos dar o exemplo, existe a educação para o ambiente, existe a educação para a cidadania, não é? Eu acho que também devia fazer parte dos currículos das escolas a educação para o envelhecimento e é algo que é comum, não é? Que é comum a todos os seres humanos e é algo que não se discute desde muito cedo. Foi, portanto, vocês identificaram que em Portugal, não sei se tem alguma intervenção mais a nível internacional, mas que há uma lacuna na questão do envelhecimento a nível social e, portanto, criaram a vossa associação. Sim. E entramos em contacto com uma grande ativista norte-americana, que é muito interessante. Nós achamos que, sim, fala-se o idadismo, quer dizer, esta questão da discriminação existe, não é? Sempre existiu, mas não é muito discutida e não faz parte da agenda mediática nem da agenda política. Porque é um problema que às vezes até está mascarado e escondido. Está mascarado, muito escondido e nós, quer dizer, não queríamos criar mais uma organização que fizesse o mesmo que as outras, que tivesse a maior parte trabalha a questão do assistencialismo. Nós queremos mudar mentalidades, combater preconceitos, estigmas e entramos em contato com a Ashton Applewhite, que é a grande porta-voz deste movimento que combate a discriminação com base na idade e foi a primeira pessoa há 2 anos a discursar na ONU sobre a discriminação etária e tem agregado pessoas de vários países sobre esta problemática e entramos em contato com ela e foi uma das nossas entrevistadas e aí é uma das nossas cabelos brancos inspiradoras. Inspiradora. Sim. Como é que acha que podemos tentar sensibilizar ou consciencializar as várias gerações e a sociedade em si em relação à questão do envelhecimento? Eu acho, como eu disse, como referi há pouco, existe uma única narrativa, não é? De que envelhecer é um declínio, é algo negativo, é algo que tem que ser combatido ou consertado e eu acho que temos que sensibilizar através de projetos, através de iniciativas adequadas a cada faixa etária, mas também é muito importante não criarmos unicamente projetos que juntem apenas a faixa das crianças ou a faixa dos adolescentes ou dos adultos ou das pessoas mais velhas. Eu acho que é importante esta questão da intergeracionalidade, porque acabamos por criar novos guetos etários, que é as crianças só convivem com as crianças e, no caso de terem avós, só conhecem pessoas mais velhas no contexto de família. Eu acho que tem que haver aqui um cruzamento e temos que juntar pessoas de várias idades a discutir este tema e é óbvio que cada idade olha para a área para o envelhecimento de uma forma totalmente diferente. Eu, quando tinha 14 anos, eu só ansiava por ter 18 anos, porque era o dia em que supostamente eu iria ter a minha liberdade e nessa fase queremos ser mais velhos, queremos aparentar ter mais idade, não é? Certo. Depois dos 20 anos começamos, perto dos 30, especialmente as mulheres, não é? Porque a questão da imagem da mulher é muito mais... A procura da fonte da juventude eterna. A fonte da juventude eterna, a imagem é muito mais preocupante e queremos travar, não é? Queremos ficar nos 30, claro. Não é? Ainda se diz que uma mulher nunca se pergunta a idade. Eu acho que para mim é absurdo e acho que é algo que se tem que banir, que é esta questão de as pessoas não dizerem a idade. Para mim é gravíssimo. Então acha que, por exemplo, o processo de envelhecimento é encarado de forma diferente entre homens e mulheres? Sim, há essa totalmente diferente, como por exemplo, sim, para as mulheres é muito mais complicado, essencialmente por causa de 2 questões. A questão da beleza,
não é? E existem indústrias onde a mulher é profundamente discriminatória, como, por exemplo, na indústria do cinema, do teatro, da televisão, porque as pessoas, a partir de uma certa idade, têm que travar o processo de envelhecimento e uma mulher de 40 anos tem que aparentar ter 20. E nós sabemos, por exemplo, na indústria do cinema em Hollywood, é um dos grandes problemas. Fala-se muito do sexismo, da luta pela igualdade entre o homem e a mulher, mas eu acho que a luta pela idade, pelo assumir a idade e não ser discriminado, ainda se mantém as diferenças e os papéis que elas representam, não é? Acabam por ser estereotipados. A questão da beleza e depois a questão reprodutiva, não é? Luísa, convido-a a vermos então a opinião de um homem, Jean-Pierre de Oliveira, e que vai mostrar a sua visão em relação ao envelhecimento. O que é para ti a vida sem prazos de validade, Jean-Pierre? Para mim, a vida sem prazos de validade é sempre agora. O momento é sempre agora. Não há altura certa para decidirmos fazer qualquer coisa, não há altura certa para iniciar um novo projeto. O momento é sempre agora. Por isso, independentemente da nossa idade, independentemente de onde estivermos, independentemente do sítio onde estamos, o momento é sempre agora. Luísa, o que é que achou da opinião de Jean-Pierre? Acho que ele descreveu muito bem. A vida sem prazos de validade é o nosso slogan, é a nossa causa. E o Jean-Pierre, ele era da área do marketing, ele começou a explorar um sonho antigo e começou a dar aulas depois dos 40. Ele é professor de yoga e é uma referência nacional na área do yoga e do bem-estar. E ele aqui disse que não há limites para começarmos ou para tentarmos alcançar os nossos sonhos e a mensagem dele é importante. Porque às vezes até utilizamos o conceito da idade como uma desculpa para nos impedir de fazermos certas coisas. Sim, utilizamos como desculpa para muita coisa, não é? Se não nos apetece sair, porque já estou velho, ou a idade é utilizada como desculpa, mas eu acho que, acima de tudo, é a nossa personalidade, não é? Eu acho que nós vamos mudando, não é? A pessoa que eu era há 20 anos vai dando lugar a outras. Eu acho que o fascínio de viver e envelhecer é eu saber que daqui a 10 anos serei uma pessoa totalmente diferente. Porque a visão do Smart Aging é ter uma visão de futuro, portanto, preparar-nos no hoje para os dias da manhã. Porquê é que acha que existem tantos estigmas e tantos preconceitos em relação à questão do envelhecimento? Porque o envelhecimento, como eu disse, sempre teve... É óbvio que existe declínio, existem perdas, existem ganhos, mas o discurso que predomina é o discurso de que vamos envelhecer, vamos reformar, vamos ter doenças e vamos sentir-nos inúteis e basicamente vamos acabar os nossos dias num lar ou numa residência e vamos ser afastados da comunidade. Porque o que acho que nos assusta é exatamente essa visão, vermos os nossos idosos em lares, muitas vezes ainda com muito para dar, mas completamente inutilizados, se é que me permitam a expressão. Sim. É a ideia do fim, não é? Apesar de que agora com o aumento da esperança média de vida e com esta questão da reforma, não é? Reformamos, acho que agora é por volta dos 67 anos e eu tenho muitos casos pessoais onde conheço pessoas que já ultrapassaram os 100 anos e vai ser cada vez mais comum. Se nos reformarmos aos 67 e vivermos até aos 100, quer dizer, vamos ter que... Temos metade de uma vida ainda para viver e é assustador pensar que vamos ficar totalmente excluídos daquilo que nos rodeia e sim, tem que se preparar. Eu acho que a preparação para o envelhecimento tem que se preparar desde criança. E a nível social, sabemos que, de acordo com as diferentes culturas, com os diferentes países, há um preconceito social diferente. Portanto, sabemos que há tribos que encaram o envelhecimento como algo até de enriquecimento social, mas no caso de uma sociedade mais industrializada, o envelhecimento ainda tem muitos preconceitos, não é? Sim, envelhecer, basicamente, na sociedade contemporânea e nos países desenvolvidos, é encarado, em vez como
quer dizer, o aumento da longevidade, em vez de ser encarado como um desafio, como uma oportunidade, é encarado muitas vezes como um acréscimo de custos, como uma problemática mais uma problemática com a qual se tem que lidar, e a verdade é que envelhecer é um ganho civilizacional, não é? Viver mais anos é uma conquista, porque na Idade Média as pessoas já eram velhos aos 30 anos e esta conquista tem que ser analisada e temos que encontrar soluções e iniciativas que acompanhem esta conquista. Eu acho que agora estamos perante algo que aconteceu, que é relativamente recente, não é? Se recuarmos nos anos 50, 40, não havia o conceito de lar ou de infantário, porque as mulheres eram as cuidadoras, cuidavam dos mais novos e dos mais velhos, as pessoas também não viviam tantos anos. Com a entrada do mercado de trabalho da mulher, criou-se aqui um problema: o que é que vamos fazer? Quem vai cuidar dos nossos idosos, não é? Então, as soluções são quase sempre a institucionalização. Pessoalmente, eu acho que esse deve ser o último recurso e acho que cada vez mais, sim, a preparação do envelhecimento tem que ser começada desde muito cedo e eu costumo dizer que eu pessoalmente gostava de envelhecer em casa. Então, por exemplo, segundo a sua visão, pessoas da nossa idade ou adultos mais jovens, de que forma é que poderíamos preparar-nos para uma velhice mais positiva? Eu acho que deveríamos estar em permanente contacto uns com os outros, para aprendermos uns com os outros com a experiência e deveríamos também, a questão da saúde é muito importante. Sabemos que se chegarmos aos 65 anos e só nos preocuparmos com a saúde aos 65 anos e se o nosso estilo de vida tiver sido um estilo de vida repleto de excessos e descuidos, Portanto, lá está a questão da medicina preventiva e envelhecermos com qualidade de vida. Sim, e evitarmos o aparecimento das doenças crónicas e neurodegenerativas que são as principais causas de institucionalização dos idosos em lares e na sua dependência física, não é? E depois também combater muito este preconceito através de projetos, através de várias iniciativas, de que é as crianças perceberem que quando estão a falar do envelhecimento estão a falar do seu futuro eu. Não é? E para que sejam vistas como pessoas plenas de direitos, temos que ensinar as pessoas a não cometer comportamentos idadistas e também temos de saber ensiná-las a defenderem-se quando são alvo de idadismo. Portanto, será interessante cruzar as gerações até mais jovens com as gerações mais velhas, envolvermos as nossas crianças em projetos e iniciativas. Eu acho que temos que cruzar todas as faixas etárias. Por exemplo, quando chegamos aos 70 anos, nunca vemos alguém, ou dificilmente alguém de 70 anos, arranja um amigo de 18 anos, ou de 20 ou de 30, e eu acho que tem que ser comum, não é? Estarmos todos em espaços públicos e se repararmos, eu sou extremamente observadora nos espaços públicos e vejo que existe sempre a mesa das pessoas mais novas, a mesa das pessoas mais velhas e dificilmente vemos todas as faixas etárias representadas e eu acho que a diversidade tem que começar por aí. E sim, a ser muito mais enriquecedor para a sociedade, porque a experiência dos mais velhos seria bastante útil até na tomada de consciência ou até decisões dos mais novos ou adultos. Sim, esta diversidade, este cruzamento beneficia novos e velhos. Por exemplo, no mercado de trabalho, as equipas intergeracionais, já há estudos que comprovam que são equipas muito mais produtivas, não é? Cruzar, porque o conhecimento de um jovem de 20 anos com alguém que tem 50 ou 30 ou 40 e muitas vezes acabam por se formar, por exemplo, essencialmente na área das tecnologias, a inovação está muito associada à juventude e isso não corresponde à verdade. Ou a criatividade também está muito associada a uma faixa etária.
mais A jovem. Associação Cabelos Brancos tem uma iniciativa, uma rúbrica que se chama dos 8 aos 80. Sim, sim. Expliquem-nos um pouco. Sim, dos 8 aos 80 nós queríamos fazer assim um mini questionário com 3 perguntas para perguntar a crianças e jovens e adultos o que é isto de envelhecer, eles percepcionarem-se como pessoas que estão a envelhecer. E é muito interessante entrevistar alguém de 10 ou 12 anos, não é? Projetar-se no futuro e costumamos perguntar como é que te imaginas quando fizeres 80 anos, o que é que vais continuar a fazer? E é interessante que a opinião deles é quase sempre... Eles dizem que é um exercício difícil, mas é quase comum a todos quererem continuar a fazer as coisas que gostam, mas que provavelmente vão ter outros interesses, mas querem continuar ativos. A Associação, enquanto iniciadora de ideias criativas e inovadoras, que iniciativas é que já desenvolveu nestes últimos anos? Sim, nós temos o Magazine, que é a nossa principal iniciativa. Temos as tertúlias Valsa a Dois Tempos, onde juntamos 2 pessoas de idades diferentes ou de idades semelhantes para discutir o que é isto o que é envelhecer. E fizemos uma tertúlia muito interessante, um projeto no Liceu Camões, com o Pac-Man, com 2 músicos, com o Pac-Man e com o Bernardo Barata dos Diabo na Cruz, onde inicialmente eu tive alguns meses a discutir com jovens do 10º ao 12º ano o que era envelhecer, e eles falavam sempre dos tios, dos avós, e eu quero falar convosco sobre o vosso processo de envelhecimento. E foram eles que ajudaram a preparar a tertúlia, e foi um sucesso, porque no fundo foram pessoas, figuras que eram figuras inspiradoras para eles, a falar do seu próprio envelhecimento. Ninguém estava a falar dos avós ou dos tios ou dos pais, e foi muito rico ali gerações relativamente próximas discutirem este tema. Como é que surgiu essa oportunidade? Foi a própria escola que sugeriu? Ou... Fui eu que me lembrei desta iniciativa e achava que tínhamos que falar do envelhecimento. Então eu queria testar o que era falar do processo de envelhecimento individual numa camada mais jovem. Então propus à escola esta iniciativa e levamos alguns meses a organizar, e mas foi um processo colaborativo e foi um sucesso. Ok. Então, de uma forma global, desde a vossa existência, já sentiram um impacto da vossa presença? Já sentimos. Também desenvolvemos workshops, também estamos com pessoas, também vamos a seminários, e o impacto é interessante, porque nós também estamos muito presentes nas redes sociais. E as primeiras pessoas começaram a contatar connosco, recebíamos o feedback por e-mail ou por mensagens, e houve um e-mail, uma mensagem que recebemos de uma rapariga de 30 anos que me disse: muito obrigada pelo vosso projeto, porque estão-me a ajudar a perder o meu maior medo, que é envelhecer. E não é alguém de 60 anos, é alguém de 30 anos. Sim. Porque eu acho também é muito importante trabalhar a imagem, a linguagem. Tem que ser uma linguagem acessível, criativa. O design também ajuda a desmistificar os próprios mitos e estereótipos, e conseguimos chegar a pessoas dos 20 aos 80. Luísa, foi um prazer tê-la como convidada. Muito obrigada pela vossa iniciativa, e que continuem os próximos projetos com o envelhecimento. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Esperamos que com este programa tenha sido possível partilhar convosco uma visão diferente sobre o envelhecimento. Esperamos também que tenham a consciência que o envelhecimento deve ser encarado como um processo natural na vida das pessoas, e que as várias gerações devem ser aproximadas e enriquecidas com a partilha de experiências. Deixo-vos então com uma iniciativa da Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra, que tem como conceito um workshop que promove o envelhecimento ativo. Até ao próximo programa. Muito obrigada. Pela sua saúde, cuide de si.
A unidade psiquiátrica privada de Coimbra tem vindo a realizar vários workshops dirigidos à população sénior que visam e têm como objetivo promover o envelhecimento ativo e também a saúde mental. Nós estamos nas instalações desta unidade, também com o Dr. Joaquim Cerejeira, a quem cumprimento, muito boa tarde, e começo por perguntar, que é aqui o diretor clínico, como é que nasce esta iniciativa destes workshops? Começámos pela informática, uma área em que as pessoas mais velhas têm grande interesse porque não foram treinadas para isso quando eram mais jovens e, portanto, agora veem os filhos e os netos a usar as novas tecnologias e, portanto, foi uma área com um grande interesse. Entretanto, outros temas também foram sendo desenvolvidos, portanto, para além do exercício físico, da nutrição, de outras atividades que nós aqui temos preparadas. O anti-aging é um dos motes do nosso programa. Eu perguntava-lhe assim qual é que é a sua opinião em relação a estas técnicas de anti-envelhecimento. Cada fase da vida tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Nas fases mais avançadas da vida, as vantagens são a experiência, são já um conhecimento dos assuntos que um jovem não tem. Algumas desvantagens, como as dificuldades físicas ou as doenças que vão surgindo. E as pessoas estão preocupadas em envelhecer com saúde? Eu penso que sim, embora muitos adultos e muitos jovens ainda não estejam muito conscientes de que é nessa idade da juventude e da idade adulta que podem fazer algo de diferente para que quando sejam velhos ou mais velhos tenham mais saúde. E, portanto, o problema do envelhecimento não é só das pessoas mais velhas, é assim dos jovens e das pessoas adultas, porque é aí que se vai fazer a diferença entre ser doente ou ser saudável quando for mais velho, e nomeadamente a nível dos fatores de risco cardiovasculares, do exercício físico. Portanto, nós vemos hoje muitos adultos com uma vida sedentária e depois, quando são mais velhos, é que se lembram que têm que fazer exercício físico. Claro que o ideal é terem começado o quanto antes.